Então hoje nós vamos seguir o estudo sobre adoração e eu queria falar hoje para os irmãos a respeito da preparação para a adoração. É importante que o adorador, tanto o pequeno como o grande, criança ou mais velho, se prepare quando o assunto é adorar a Deus. Então vamos para o segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 8, onde nós somos lembrados de que o Senhor nosso Deus, Ele também deixou para nós o programa do culto. Qual é a programação do culto? Qual o dia em que nós devemos cultuar ao Senhor? Nosso Deus já deixou isso para nós. Então, Êxodo 20, versículo 8 em diante, até o versículo de número 11. Eu convido vocês a lerem comigo. Aqui nós temos, versículos de 8 a 11, o quarto mandamento da lei de Deus. Vamos ler? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Senhor, fala ao nosso coração e nos ensina mais uma vez a Tua santa palavra. Tu tens o mundo em suas mãos, a nós, a nossa família, o universo. O Senhor é Rei sobre tudo e todos. O Senhor nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Por Jesus Cristo, o Senhor nos fez nova criação. Somos os Teus filhos. Abençoa-nos, ó Deus, o Teu Espírito que habita em nós. Te rogamos, ilumina nossa mente, nos faça entender a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, este mandamento, ele se apresenta para o povo de Deus, foi dado por Deus para o seu povo com uma lembrança. Por que é importante lembrá-lo? Catecismo Maior, a pergunta de número 121 nos lembra a respeito disso. Por que o Senhor manda que nos lembremos do Shabá? Esta é a palavra na língua original em que o Antigo Testamento foi escrito. Ele não foi escrito em português, nem inglês, nem espanhol. Foi escrito na língua do povo de Deus no passado, o hebraico, a língua hebraica. A palavra Shabá, que nós conhecemos por sábado, quer dizer descanso. E por que Deus então manda que nos lembremos do dia do descanso solene que Ele deixou para o seu povo? Catecismo Maior, na pergunta 121, responde que isso acontece porque, em parte, nós somos inclinados a nos esquecer deste mandamento. Então, conhecendo a nossa fraqueza, o Senhor nos manda, como parte dos seus mandamentos, daquilo que Ele nos manda fazer, que nós nos esforcemos para guardar o dia de descanso. Portanto, Ele colocou a palavra lembrem. Lembrem deste dia. Este dia deveria ser dedicado para descanso, adoração e para obras de extrema necessidade e misericórdia. É uma área onde muitas vezes a gente não consegue compreender bem. Deixa eu tornar mais uma vez de forma mais clara isso. O que seria uma obra de necessidade? Uma obra de necessidade envolve, por exemplo, o transporte público numa cidade como Aracaju. Não pode parar. Então, se você cai na escala e você é motorista de ônibus, você precisa trabalhar. Você não quebra o mandamento porque é uma obra de necessidade. As pessoas dependem desse serviço. Uma obra de necessidade, segurança pública, um policial civil, um policial militar, forças armadas que cuidam da soberania de uma nação. Se o soldado, se o militar, se o policial civil, se esta é a profissão do cristão, no dia da escala ele precise trabalhar no dia da adoração, ele não quebra o mandamento, ele está exercendo uma obra de necessidade. De misericórdia,
Os hospitais precisam ficar abertos. Os médicos precisam atender. Enfermeiros precisam cuidar dos doentes. Se você não consegue outro dia, sua escala é esta, você precisa trabalhar, você não quebra o mandamento, porque você está, então, exercendo misericórdia, cuidando de alguém que precisa, necessitado. Mas o dia separado para o Senhor não pode, então, ser o nosso dia. Aqueles outros dias em que nós vamos para a escola, que levantamos para o trabalho, que fazemos o nosso lazer, não podem ocupar o dia que Deus diz para nós, lembra-te. É o dia da adoração, é o dia do descanso, é o dia da obra de necessidade e de misericórdia. Percebam que nós podemos correr o risco de quebrar esse mandamento facilmente, porque o Senhor mesmo diz que nós somos tentados a trocar este dia do Senhor pelo nosso próprio prazer. E aí a palavra de Deus diz, olha, lembrem, este dia é o dia mais importante da semana. É quando nós cantamos com os nossos filhos que Deus tem o mundo em suas mãos, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Este é o principal dia para o cristão. Por isso, o Senhor nos diz, lembra-te. Abram comigo em Isaías 58, é uma outra passagem também, livro do profeta Isaías, aí no Antigo Testamento ainda, nós encontramos Isaías 58, trazendo para nós uma importante lição. Na promessa restauradora da nação de Israel, do povo de Deus no passado, Isaías 58, do versículo 12 em diante, observem que a nação ficaria de pé ou novamente cairia se estes se comprometessem ou não em observar este mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembrem-se, a palavra sábado quer dizer descanso, eis a razão por que não guardamos mais o sétimo, mas o primeiro dia da semana. Deus descansou da obra da criação no sétimo dia, mas o Filho, Jesus Cristo, descansou da obra da nova criação quando ressuscitou no primeiro dia da semana. O dia mudou, a obrigação não. O dia mudou, mas a bênção para aqueles que guardam o dia da adoração permanece também. Então, vejam só que interessante, Isaías 58, a partir do versículo 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Ele estava falando aqui da restauração de Jerusalém. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. O país havia sido arrasado por conta do pecado do povo, dentre eles o principal, a profanação deste dia. O que viria a ser esta palavrinha? Eles não estavam nem aí mais para o dia do Senhor. Era um dia como qualquer outro. Era o dia onde eles faziam de tudo e eles não se importavam mais em adorar a Deus. Então, a promessa de que Deus ia trazer o povo novamente para a terra, de que eles iriam reconstruir novamente o país, que não era mais habitável, as casas estavam destruídas, os muros derrubados, não havia plantação, não havia boi, não havia vaca, não havia comida, não havia criança, havia sido tudo destruído. A promessa, então, ela estava firmada na palavra de Deus. Versículo 13, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás do Senhor. Como é que a nação se tornaria novamente habitável? Poderia ser morada, habitada por gente, lugar feliz, famílias, crianças correndo, os pais trabalhando, voltando para casa.
indo no dia do Senhor adorar ao Senhor. Isso iria acontecer se o povo decidisse, de uma vez por todas, desviar o seu pé de se esquecer deste importante mandamento, cuidando de seus próprios interesses, como diz o versículo 13, seguindo os seus próprios caminhos, mas se antes disso demonstrasse interesse em chamar o dia do Senhor de deleitoso, ou seja, prazeroso, digno de honra, santo, que quer dizer separado, é o dia separado para Deus, é dele, honrando ao Senhor e não honrando a nós mesmos, não buscando fazer a nossa própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. A promessa de Deus, então, no versículo 14 é esta: eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. E quem disse isso? A boca do Senhor. Ou seja, preparar o nosso coração, o coração dos nossos filhos, a família para o dia da adoração é prioridade para nós. É o maior investimento para a família. A prova disto é quando nós nos reunimos para trabalhar com os seus filhos e percebemos os benefícios de caminharmos juntos com o Senhor. Nada lá fora vai acrescentar ou ajudar o seu filho a servir ao Senhor. Pelo contrário. Mas o deleite, o prazer e a alegria em servir a Deus, porque a boca do Senhor diz isso, traz então bênçãos para a igreja. Eu vou sustentar vocês, eu farei vocês prósperos e vitoriosos, vocês cavalgarão sobre os altos da terra. Uma promessa gloriosa de que nós sempre caminharemos com o Rei, caminharemos com o Senhor. Então, para que eu seja bem prático aqui nesta manhã, quando nós pensamos sobre a preparação para a adoração, isto envolve planejamento. E aqui algumas orientações que são importantes, eu vou colocá-las no próximo boletim para a gente não esquecer. Primeiro, devemos planejar antecipadamente todas as coisas, para que possamos, não somente nós, mas os nossos filhos, nos apresentarmos aqui, nas reuniões da igreja, no dia do Senhor. Eu confesso a vocês, não tive muita esperança de que estariam todos aqui, mas eles vieram, compromisso assumido dos pais, dos filhos, porque foi uma maratona de muita atividade. Ontem mesmo, quando a gente apresentou o fechamento do acampamento, os nossos filhos estavam bem esgotados e cansados, e os monitores também. Mas o que tudo isso revela? Disposição, compromisso, aquilo que é maior e melhor para nós, a gente não quer perder. Então, preparação envolve planejamento de antemão para que nós não faltemos à reunião mais importante da semana, que é a reunião que temos com o nosso Deus. Segundo lugar, planejemos as nossas refeições de maneira simples. Não gastemos muito tempo e muito esforço com aquilo que pode ser mais simples para que ninguém fique de fora deste momento. Ou seja, não vale a mamãe ou a vovó ficar em casa cozinhando para a família. Ah, isso é uma obra de misericórdia, não é não. De necessidade, também não entra. Ajudem a sua mãe, a sua esposa, a vovó. A comida da vovó é gostosa, não é? Mas ela não pode ficar em casa neste dia cozinhando para vocês. Todos devem vir à casa do Senhor, então a gente pode fazer isso de uma forma mais simples. Pode ser simplificado, sim. Planejar também com antecedência, descansar um pouco, porque esse dia foi feito para o descanso espiritual, mas também para o descanso físico. Se a gente não descansa, nós não vamos aproveitar bem, não vamos estar ligados no que o Senhor nos diz na palavra, nós vamos desejar que o culto acabe logo, porque a gente está esgotado, a gente está cansado, nós queremos dormir. Então, o dia também precisa ter um momento para o descanso. E olhe que a nossa correria é tão grande, ela é tamanha,
que por vezes a gente não encontra nem tempo para dormir. O dia do Senhor, então, planejadamente por Deus, nos proporciona isto. Então, é importante que o nosso corpo também descanse. Planeje também para que você dedique esse dia para a obra de misericórdia, algo que muitas vezes a gente não consegue fazer durante a semana. Planeje, não necessariamente todos os domingos, mas que você faça pelo menos uma vez no mês a visita a um dos nossos velhinhos que não podem vir à igreja, a um enfermo que precisa de uma palavra de conforto, visitar alguém da sua família que precisa, que está doente, e envolva o seu filho também nisso, para mostrar que neste dia, assim como o Senhor tem misericórdia de nós, nós devemos também exercer misericórdia para com o nosso semelhante. Jesus Cristo curou pessoas neste dia. Jesus Cristo ajudou pessoas neste dia. Ele nos ensina a fazer o mesmo também. Planeje também de antemão o tempo para que você alimente a sua própria alma, lendo a palavra, orando, dedicando depois do almoço, depois do descanso, uma parte para refletir o que você aprendeu na igreja, no sermão, na escola dominical. Tome também nota do que os seus filhos estão aprendendo. Novamente nós estamos colocando no boletim para eles acompanharem enquanto os hinos são cantados, o que o pastor falou, as palavras que eles não entenderam. Procurem saber o que eles estão aprendendo na escola dominical, tomem nota. É importante incentivar o seu filho, é importante trazer para ele o valor que há em aprendermos do tesouro inesgotável que é a palavra de Deus. Para isso, irmãos, nós precisamos deste planejamento. O planejamento ele é necessário por conta de tudo isso. E a pergunta que eu faço então é: tudo isso funciona ou funcionará se nós considerarmos este mandamento da forma como ele deve ser considerado, de maneira séria? Você valoriza o dia do Senhor assim como você procura valorizar os outros 9 mandamentos? Essa é a pergunta. Este é o valor que você tem demonstrado para o seu filho quando você mostra que ele não pode ser trocado por nada nesse mundo, a não ser que seja extremamente necessário ou que seja algo que envolva uma obra de misericórdia, alguém que precisa do seu socorro urgente. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque é muito fácil, às vezes, a gente até aqui não distinguir que nós temos trabalhadores na igreja, mas que estes trabalhadores também são adoradores. O secretário da igreja não é para trabalhar no domingo, não, mas eu vejo gente atrás dele no domingo, não é para chamá-lo no domingo. Se organize na semana e peça a ele as coisas na semana. Às vezes o cabra está na aula e estão tocando o telefone chamando ele. Não é certo isso aí. Só se for algo extremamente necessário. Se não, procure também não atrapalhar aqueles que também, como vocês, são adoradores. Nós temos os zeladores? Temos, mas são adoradores também, são nossos irmãos em Cristo. Então, às vezes, a criança derrubou um copo de água no chão, você não pode pegar um pano e passar, não, Tem que correr para chamar o zelador. Sabe por quê, pastor? Porque a gente já paga o salário dele, né? Será que isso é certo? Ou se esse dia é o dia onde nós devemos dividir trabalho também, para que esse trabalho já não fique tão grande. Toca a campainha, corre para lá, chama para cá, faz uma coisa, faz outra. Nós temos os meninos aqui que tomam conta do som, do áudio, eles estão trabalhando. Estão trabalhando voluntariamente porque a gente precisa. Mas será que a gente pode ajudar de alguma forma para que o trabalho deles também flua? Podemos. Como é que a gente deve fazer isso? Entendendo que este dia também é o dia onde todos devem tornar seus fardos mais leves, para que todos possam aproveitar o dia da adoração ao Senhor. É o dia onde nós devemos valorizar este encontro com Deus. Então, preparem-se, planejem-se e lembrem-se que quando o Senhor usou a palavrinha, lembra-te, é porque nós temos a tendência natural de esquecermos que este dia pertence ao Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te rendemos graças
Bendizemos o teu santo nome nesta hora, tão oportuna, tão especial. Nos reunimos hoje, nesta manhã, aprendendo mais a tua palavra, refletindo mais sobre aquilo que o Senhor nos ensina e que é caminho de vida para nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a não esquecermos este importante mandamento. O Senhor não colocaria a palavra lembre-se se nós não tivéssemos a fraqueza de facilmente esquecermos as coisas. E como, Senhor, por vezes nós esquecemos que este dia pertence ao Senhor, que deve ser dedicado para o seu louvor e para a sua glória. Pedimos ao Senhor que nos ajude a fazermos assim como o salmista, alegres, acordarmos todos os domingos, acordarmos a nossa família e nos dirigirmos para a casa do Senhor. Porque este é o dia onde nós temos a reunião e o encontro mais importante da terra, onde nós nos reunimos com o Senhor de toda a terra, onde Cristo, o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, o nosso Redentor, está em nosso meio e conosco declara os teus louvores, e nós declaramos o nosso amor e devoção a Ele, porque Ele nos deu vida e nos salvou. Obrigado, Senhor, por este momento. O momento em que a grande família da fé está reunida e se dedica manhã e noite, cantando, orando e aprendendo a palavra do Senhor. Que não possamos, ó Senhor, deixar de ver a verdade gloriosa de que o Senhor, porque disse estas coisas, promete bênçãos sob medida para o seu povo, para a sua igreja, para os pais e para os filhos e para as futuras gerações. Ó Senhor, que possamos rogar e orar, suplicando aos céus, ao Senhor que habita nos céus, a bênção de sempre nos sentirmos alegres, felizes, satisfeitos e confiantes de que o dia do Senhor aponta para o grandioso dia do retorno de Jesus Cristo. Que esta bênção, ela preencha os nossos corações, nos encha de um sentimento de graça e esperança e sempre nos traga novamente para a casa do Senhor, para louvar ao nome do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.